Agora eu gostaria apenas de dar um gostinho de alguns dos mistérios do fim dos tempos do ano passado até agora. O Apocalipse tem cores. Os 4 cavaleiros. O primeiro cavalo era branco. O segundo era vermelho, o terceiro era preto e o quarto era verde. O branco, o cavalo da conquista. O vermelho, o da guerra. O preto é o da fome. E o verde, ou verde pálido, é o da morte. No final do Apocalipse, tudo vai convergir contra Israel. Bem, isso é uma coisa incrível, porque no mundo todo nós vamos ter essa raiva que estourou contra Israel. Todas essas reuniões em massa contra Israel. As cores do Apocalipse se manifestaram. Como? Tudo isso se reuniu debaixo de uma bandeira, a bandeira da Palestina, que contém o branco para o cavalo branco, o vermelho para o cavalo vermelho, o preto para o cavalo preto e o verde para o cavalo verde. E o incrível é que todas as nações que têm essas cores na bandeira, isso as marca, as identifica como inimigas da nação de Israel. Essas são as cores do Apocalipse. O profeta Ezequiel predisse que, nos últimos dias, quando Israel se reunisse de volta à terra, e ele diz que isso vai acontecer nos últimos dias, haverá uma aliança maciça de nações que irão invadir Israel. E ele as identifica por seus nomes antigos. A partir dessa profecia, nós podemos identificar uma boa quantidade delas. Mas eu vi algo aqui. As nações que Ezequiel diz que vão participar de uma invasão de Israel que ainda está por vir, compartilham algo em comum. A nação que ele menciona Cush, o Sudão e a Etiópia bíblica. Essa nação realmente participou da invasão do Hamas de Israel em 7 de outubro. Put, ou Líbia, também teve lugar na invasão de 7 de outubro. Tukarma, ou Turquia, também participou da invasão do Hamas. Eles financiaram, eles deram armas. E a Pérsia, o Irã, certamente participou. Então, pela primeira vez na história da humanidade, as nações de Ezequiel participaram de uma invasão a Israel que ele disse que aconteceria. E ainda está para acontecer, mas nós cruzamos uma linha vermelha. Veja, quando você puxa o véu, você consegue ver o que o mundo não consegue. Deixa eu puxar o véu. Uma das entidades espirituais reveladas, que inclusive eu cito no livro, foi revelada há milhares de anos na Bíblia. E é uma entidade antiga, uma entidade demoníaca. Ela existe para a guerra contra Israel. Ela guerreia contra o propósito de Deus para Israel particularmente, no que diz respeito aos propósitos para o fim dos tempos. E ela foi chamada em hebraico, a entidade foi chamada de Sar-Farás. E Sar significa governante, mestre, senhor ou general. E Farás significa nação do Irã. Então a Bíblia está dizendo que tem uma entidade demoníaca que está totalmente ligada à nação do Irã. Você quer entender o que está acontecendo no mundo? Se essa entidade está, no caso, movendo o Irã, impulsionando e influenciando o Irã, impactando o Irã, o que esperaríamos que acontecesse? Nós esperaríamos que quando Israel retornasse ao mundo, o Irã se oporia e se tornaria a nação mais anti-Israel, e foi exatamente o que aconteceu. Então por que o Irã está tão obcecado em destruir a nação de Israel? Porque o que acontece é que os governantes deles estão possuídos por uma entidade que está obcecada em destruir Israel. Então é por isso. E sabe, há nações e nações que tentam controlar o Irã e elas não conseguem. E elas tentaram negociar, mas você não pode negociar com um espírito. Elas estão lidando com o espírito. E não é por acaso, embora os Houthis estejam atirando mísseis em Israel, é o Irã. Por trás do Hezbollah e tudo mais é o Irã. Por trás do 7 de outubro foi Gaza, e atrás de Gaza foi o Hamas, e atrás do Hamas estava o Irã, e atrás do Irã estava o Sar-Farás, e atrás do Sar-Farás estava o dragão. Ezequiel profetizou que o Irã atacaria Israel. E isso ainda está por vir. Mas o Irã nunca atacou diretamente Israel. Mas tudo mudou nessa primavera pela primeira vez na história. O Irã disparou centenas de mísseis e drones contra a terra de Israel. O mundo assistiu ao vivo, se lembram disso? Vai haver uma guerra mundial? Tudo isso iniciado por um espírito demoníaco, o Sar-Farás. Mas no mesmo livro que revela essa entidade, se revela outra identidade chamada Sar-Yasrael, ou então General de Israel. E o nome dessa entidade significa quem é como Deus, ou em hebraico seria Mir-Rael, ou como nós chamamos Miguel. Se você é muito espiritual, pode chamar de Mike, mas eu não recomendo. E Miguel
A Bíblia realmente diz que ele é o general de Israel. E especificamente ele diz que ele irá lutar por Israel nos últimos dias. Então atrás do Irã você tem o Safarás. E atrás de Israel, Assar e Azrael, batalhando nos lugares celestiais. Então, quando isso aconteceu, quando todos aqueles mísseis foram disparados, isso aconteceu nos céus e no céu, e diz que 99% deles foram derrubados. Nunca chegaram lá. E me falaram que eles chegaram a fazer um estudo, e sabe o que disseram? Que o sistema de defesa nunca poderia ter lidado com tudo isso naquele tempo. Bom, eu conheço alguém que poderia lidar com tudo aquilo naquele tempo. Eu não tenho dúvidas. Veja, por trás da proteção de Israel está o IDF, a Força de Defesa Israelense. Mas por trás do IDF está o Sar e Azrael, está o Mirrael, Miguel. E atrás de Miguel está o Messias, e Messias era Deus. O primeiro presidente do Irã a realmente atacar diretamente Israel foi um presidente chamado Ebrahim Raisi. E o que é mais incrível, ele está tentando destruir o povo judeu. Só que o nome dele é de Abraão, o pai do povo judeu. Ele se chama Abraão, em homenagem a ele, em nome da aliança que Deus fez com Abraão. O que ele deve ter esquecido, porque nela diz que aqueles que abençoam Israel serão abençoados, e os que amaldiçoam serão amaldiçoados. O que quer que você faça voltará para você. E Israel é chamado de menina dos olhos de Deus. E Raísse quis que todos aqueles mísseis atingissem a menina dos olhos de Deus. E apenas cerca de 30 dias depois, Raísse foi derrubado e morto. Em um estranho acidente de helicóptero. Ele enviou objetos aéreos e assim tentou causar destruição quando eles atacaram. E eles derrubariam Israel. Em vez disso, agora ele estava em um objeto aéreo. E foi ele quem foi derrubado, caiu e não sobrou absolutamente nada. E ele também, nem todo mundo sabe disso, mas ele não apenas enviou aqueles mísseis, ele também emitiu uma ameaça de que ele iria aniquilar Israel e que não sobraria mais nada de Israel. Israel é a nação de Deus e você não faz isso. O que ele fez foi blasfêmia. No dia de Shabat, antes de ele ser derrubado, no dia anterior, todas as sinagogas do mundo, em Israel e no mundo, abriram os rolos na palavra designada para se ler naquele Shabat. As últimas palavras dessa palavra designada foram estas, e diz: o homem que fala a blasfêmia será derrubado no chão. E no dia seguinte ele foi. E na profecia de Ezequiel, Deus diz aos inimigos de Israel que o atacaram. Ele diz: eu vou te levar contra as montanhas, você vai cair sobre as montanhas. Raísse foi o primeiro líder de uma nação de Ezequiel que realmente fez isso. E naquele dia o helicóptero foi levado contra as montanhas, ele morreu sobre as montanhas. Você não mexe com Deus de Israel. Agora, há muitos outros mistérios sobre o fim dos tempos que nós não vamos poder falar por conta do tempo, mas só vou mencionar que existe uma coisa sobre o segredo no monte, e que revela que por trás do 7 de outubro, na verdade, estava o monte do templo. E sabe, o monte do templo é o marco zero da profecia. É onde tudo vai acontecer, o templo é construído, o anticristo sobe até lá. Messias reinará de lá, então você sabe que o inimigo vai lutar naquele monte. Ele vai lutar lá. Ele vai lutar pelo controle. E é por isso que nenhum judeu, tecnicamente, tem permissão para ir lá e orar, porque o inimigo controla esse monte. Mas se alguma coisa ameaçar seu controle, aí sim o dragão vai enlouquecer. E as pessoas não entendem todo esse segredo, mas meses antes do 7 de outubro havia um boato de que o povo judeu iria subir ao monte pela primeira vez em muito tempo para celebrar a Páscoa. E assim todo o inferno foi solto no monte com tumultos, violência, e naquele dia o Hamas emitiu a sua ameaça e disse: por causa disso, nós vamos revidar contra vocês, Israel. O 7 de outubro foi a vingança pelo monte do templo. Na verdade, o Hamas até deu nome para isso, não apenas chamou de dilúvio, mas eles também chamaram de monte do templo. Olha só, de fato, quando eles disseram isso, quando eles justificaram a razão para fazer isso, eles realmente disseram que foi por causa do monte do templo. Quem faria isso? O dragão faria isso. O inimigo faria isso porque ele quer aquele monte. E diz em Ezequiel que o inimigo disse: eu possuo o seu monte em Israel. Não sabiam que mencionava isso, e sabe o que mais ele cita? Que fizeram isso por causa das 5 vacas vermelhas. O quê? São dos 5 novilhos vermelhos que eles estão falando. Eles vieram do Texas, daqui, vocês, pessoal. Mas quem seria ameaçado por uma vaca vermelha? O inimigo seria. E sabe de outra coisa? Sabe, eu não vou entrar nisso porque é algo que eu não posso afirmar, mas por trás do 11 de setembro, o 11 de setembro também foi sobre o monte do templo.
E foi tudo por causa disso. Tudo é profético, tudo está acelerando. E no limiar do 7 de outubro, quando você esperaria que o mundo se levantasse em simpatia por Israel, ao invés disso explodiu uma onda em massa de ódio contra Israel. No mundo inteiro, até mesmo pedindo por mais disso, como se o derramamento de sangue judeu desencadeasse uma frenesi no reino demoníaco. E os resultados desse movimento não foram apenas no mundo islâmico, isso aconteceu na Europa. Aconteceu também na América pela primeira vez na história. Aconteceu em Harvard, a universidade. Lá eles até cantaram do rio ao mar, a Palestina será livre. Eles estavam cantando pela destruição de Israel. Mas novamente as impressões do dragão estão por toda parte. Porque lembre-se, ele pega as coisas de Deus e as distorce contra Deus. Você sabe de onde vem esse canto? Da Bíblia. Porque quando Deus prometeu a terra de Israel para o povo de Israel, ele disse especificamente: eu dei essa terra a você que vai do rio até o mar. Então o inimigo pegou isso e distorceu. Mas Deus não se importa. Ele fez uma promessa. O que a Bíblia diz do fim dos tempos? Aqui diz que as nações ficarão furiosas contra Israel. O anticristo ficará furioso com Israel. E o que vai acontecer? Todas as nações irão se juntar contra Israel. E quem liderou? Quem foi que liderou essa raiva global contra Israel? Foram os jovens. E descobriram foi o futuro. E o que eles descobriram quando fizeram um estudo sobre os jovens americanos, que a maioria deles não era a favor de Israel, eram a favor do Hamas. E eles acreditam que o Hamas fez em 7 de outubro foi justificado. A Bíblia diz que todas as nações naquele dia, isso pode parecer loucura, como todas as nações poderiam ir contra essa nação minúscula. Bom, nós já vimos a sombra disso. O que aconteceu quando o sangue judeu foi derramado? Quando isso? Quando é que já aconteceu isso? Que em toda a terra haver uma erupção maciça de ódio contra uma nação. Quando? Não contra a China, não contra a União Soviética, não contra a Alemanha nazista, mas sim contra a pequena nação judaica de Israel. Isso não é natural, isso é sobrenatural, isso é profético. Essa é a fúria do dragão, sabe? Em Apocalipse 12, esta é a fúria do dragão, ou Gidzo, como é chamado. Bom, então é isso, essa é a fúria do dragão. E a questão é que, a não ser pela mão de Deus, é para onde a América está indo. A não ser que nós oremos pelo reavivamento das mãos de Deus. Está escrito em Apocalipse que da boca dos dragões procederão espíritos que sairão pelo mundo inteiro e descerão no mundo inteiro para o Armagedon. E nós vimos que, sabe, foi apenas há uma semana atrás que as nações do mundo inteiro se reuniram em Nova York, as Nações Unidas, e votaram que Israel ocupou, que grande parte da terra de Israel é ilegal, incluindo Jerusalém. E eles votaram, 124 nações foram contra Israel, apenas 14 nações foram a favor de Israel. E sabe o que disseram? Eles deram a Israel 12 meses para sair de Jerusalém. Mas sabe, a Bíblia diz que as nações se enfurecem, mas o Senhor sorri. A Bíblia diz que nos últimos dias todas as nações do mundo virão contra Israel por causa do quê? Jerusalém. Esta é a profecia bíblica. Mas e quanto a você? E quanto a mim? E tem muito mais. Mas na visão do dragão, diz que ele partiu, que ele foi fazer guerra com o resto de seus filhos. E quem eram eles? Quem era o resto dos filhos? Não é a mulher, Israel é a mulher. Mas os filhos de Israel são vocês. É você, são todos aqueles que seguem o Messias. É você. Se você nasceu de novo, você é filho ou filha de Israel, de Abraão, Isaque, Jacó. Você é um cidadão da comunidade de Israel. Então, o inimigo odeia você. Então, ele trava guerra contra você. Nos últimos dias haverá 2 guerras acontecendo, 2 guerras especiais. Uma contra Israel, fisicamente, para destruí-los fisicamente. E a outra é contra você, o Israel espiritual, para te destruir espiritualmente, para te perseguir. E até mesmo aqueles que estejam assistindo a esta mensagem não sejam de nenhum crente, sabe de uma coisa? Se você foi criado à imagem de Deus, o inimigo também guerreia contra você. Cada um de nós, à imagem de Deus, no momento em que fomos concebidos, o inimigo guerreou contra nós. Então, ele derrotou alguns de vocês, ele tentou ferir alguns de vocês, ele tentou contaminar vocês, ele tentou matar você e te escravizar, e alguns foi pela raiva dos homens, a rejeição, a depressão, através da perda ou tristeza. Ele está guerreando contra você, ele quer te tirar de Deus, ele quer te manter longe de Deus.
Ele é chamado de inimigo porque ele é o inimigo de todos nós. Se você é filho de Deus, você é um filho de Israel, então você é alvo dele ainda mais. À medida que o fim dos tempos se aproxima, a guerra dos dragões, ele ficará ainda mais intenso. Olha só, então, do mesmo jeito que foi no início dos tempos, da mesma forma como foi no princípio, onde Israel e a igreja, Israel e o povo de Deus, do Messias, estarão cada vez mais e mais unidos como um. A última parte da profecia do dragão é sobre essa guerra contra você. Como nós sabemos disso? Como reconhecemos? Como vencemos? No final dos tempos, o povo judeu retornam para onde eles estavam no início dos tempos. E o mistério é que a igreja, nós devemos fazer o mesmo. Nós temos que voltar para onde nós estávamos no início dos tempos. E o que é isso? Esse é o livro de Atos, onde Deus está nos chamando para voltar para onde estávamos no início. No livro de Atos, com o poder de Deus, o poder de mudar a história. O Espírito, sabe, aquela igreja não era uma igreja status quo, era uma igreja radical. O que estava lá era um povo revolucionário radical. Deus está nos chamando de volta. Veja, há um mistério. No final dos tempos, vai terminar como começou, tudo de volta. Então Deus está nos chamando cada vez mais para não sermos da cultura, mas para sermos contra a cultura. Os primeiros apóstolos radicais. E isso nos leva a uma coisa que eu chamei no livro de O Mistério do Segredo dos Israelitas. Veja, se você nasceu de novo, sim, ok, eu sou espiritualmente judeu, ok. Eu sou um israelita, sim, mas você também é um israelita espiritual. A palavra israelita é a palavra israelense, apenas um fato só para uma confirmação aqui, é israelense. Você é um israelense espiritual. E, portanto, há algo que aconteceu no mundo que podemos aprender com Israel. E é bem isso, deixa eu colocar dessa forma. Diz que a maioria dos israelenses tem boas histórias de luta. Não é isso? Os italianos têm boas histórias de luta. O povo judeu, nem tanto assim. O que nós temos? Nós temos boas histórias de quase luta. Nós quase entramos nelas, mas se eles dissessem apenas mais uma palavra teria sido o fim, mas ninguém sabe que palavra é essa. Sabe, por tempos, eu tenho boas histórias de quase lutas também. Mas sabe, há eras que o povo judeu não tinha permissão para lutar, nem mesmo ousasse lutar. Mas quando eles voltaram para Israel, eles perceberam que, se nós não aprendermos a lutar, nós seremos eliminados pelo mundo, por causa do dragão. Então, os sobreviventes do Holocausto vestiram uniformes do exército e aprenderam. Eles não sabiam lutar, eles usaram armas quebradas e, ainda assim, Deus os ungiu para que eles realmente vencessem a luta. Eles sobreviveram e eles se tornaram entre os melhores guerreiros deste mundo até o momento atual. E vocês são os israelenses espirituais. Então o que isso significa? Que no fim dos tempos, nós precisamos ser guerreiros, fortes, lutadores, soldados, corajosos, valentes. E o que isso significa? Você deve ser um guerreiro de Deus nos últimos dias. Então não aceite. Isso significa que você não aceita o que o inimigo quer fazer. Você não aceita o que o inimigo quer fazer com a sua cultura e a sua nação. Você não aceita o que o inimigo quer fazer com o seu estado. Você não aceita o que o inimigo quer fazer com a sua família, sua casa, seus parentes. Você não aceita o que o inimigo quer fazer com a sua vida e o seu chamado. Você diz não. Não mais. Pensem nisso. Pessoal, e aconteceu de eu estar aqui neste fim de semana trocando essa incrível ideia com vocês. É muito especial para mim estar aqui. De verdade, é uma alegria para mim estar aqui porque vocês têm uma obra muito profética aqui. E olha, bem neste fim de semana, o Hezbollah está disparando mísseis contra Israel o tempo todo. E tanto que cerca de 100 mil israelenses tiveram que ser removidos. Eles não podiam viver no norte. Até que Israel disse, acabou. Não mais. É como Davi, quando ele disse, sabe, Golias estava provocando o povo de Deus. E todos estavam aceitando isso, estavam intimidados, estavam depressivos. Então Davi disse, não! Vamos levantar! E vamos lutar! É como o que aconteceu quando os midianitas estavam aterrorizando os israelitas. Até que Gideão, movido por Deus, diz, não, nós vamos lutar. Então Israel disse, não mais. Então eles atacaram e derrubaram o líder do Hezbollah. Eles achavam que isso nunca poderia ser feito. E sabe de uma coisa?
Isso é um sinal para nós, porque o inimigo está tentando fazer isso na sua vida. Ele está tentando disparar mísseis, te intimidar, te contaminar com esse pecado, com essas amarras, com essa situação, com essa emoção. E você tem que dizer, não mais! Não mais! Tire esse pecado daqui, tire essa coisa daqui, tira isso daqui e comece a lutar. Você é mais forte pelo poder de Deus. Pois no livro do Apocalipse não há apenas um dragão. Também há uma outra coisa e que eu agradeço a Deus por isso. Há o cordeiro, e veja, o mal vem como um dragão, ele quer intimidar você, quer aterrorizar você, quer dominar você. Quando você olha para tudo o que está acontecendo é como uma guerra esmagadora. Mas o bem vem como um cordeiro. E parece que as probabilidades estão contra o cordeiro. A maioria das pessoas apostaria no dragão, contra o cordeiro. Parece que as probabilidades são contra a bondade, os deuses são contra o povo de Deus. Deus está com você e assim nós podemos vencer. Mas sabe, no Apocalipse, não é o dragão que vence, é o cordeiro que vence. É o cordeiro que vence, pode apostar no cordeiro. O cordeiro é o Messias. E no final, o vitorioso é o cordeiro quem vence, é o Messias. Os dragões são répteis, eles são de sangue frio, eles podem atacar, mas eles não têm resistência, eles não conseguem durar. O mal é de sangue frio. Ele pode atacar, mas não pode durar. O mal não pode vencer, porque ele não consegue vencer. Mas o cordeiro é de sangue quente, o bem é de sangue quente, o bem não pode falhar, não pode acabar, o amor dele dura para sempre e o cordeiro vencerá. É nessa mesma visão do dragão em Apocalipse 12 que aparecem essas palavras. Mas vocês venceram o dragão pelo sangue do cordeiro. Eles venceram pela palavra de seu testemunho e não amaram suas vidas. Eles venceram. E a palavra grega ali é a palavra nakal, que significa prevalecer, conquistar totalmente. Mas você sabe o que é isso? Isso é sobre o futuro, mas está escrito no passado. Em outras palavras, a vitória já está determinada. A sua vitória já foi estabelecida, mas você tem que lutar para tê-la. Se você quer a vitória, tem que lutar. E nós a teremos, mas a questão é que se você lutar, a garantia é que você vai ganhar. Lute a luta e continue. Se você cair, levante-se novamente e continue. Apesar da opinião pública, você realmente está do lado vencedor. Faça um bom combate, nunca desista, nunca ceda para o inimigo. Continue e você vai vencer. Quer uma prova disso? Eu vou mostrar isso como algo para encerrar e deixar você pensando nisso. Uma prova do lado vencedor. Vamos dar uma última olhada na nação de Israel, que é um sinal para você. Veja, por milhares de anos, o dragão tentou destruí-los. E eles pareciam ser os mais fracos dos povos, que na maioria das vezes não tinham nem exércitos, não tinham nada. Os faraós do Egito tentaram destruí-los, a Síria tentou esmagá-los, a Babilônia tentou aniquilá-los, Roma tentou destruí-los, Hitler tentou exterminá-los, a União Soviética tentou esmagá-los, e os terroristas falam que vão destruí-los. Mas, os faraós se foram, a Síria não existe mais, Babilônia caiu, Roma desmoronou, Hitler foi derrotado, a União Soviética se foi, os terroristas não existirão mais, mas a nação de Israel vive. Eleve o nome de Israel. A nação de Israel vive porque Deus de Israel vive. O Messias de Israel vive. E Yeshua de Israel vive. E você vai viver, vai prevalecer, você vai vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Combata o bom combate, vença o dragão, em nome de Yeshua, Jesus. A luz do mundo, a glória de Israel e o leão da tribo de Judá. Amém! Isso foi muito bom. Uau! Eu disse ao Jonathan que este foi o melhor que ele já fez. Isso foi incrível. O Jonathan vai autografar livros lá atrás. Mas deixe-me falar de um outro sinal de profecia aqui. E é um sinal do qual a maioria de vocês sabe. Há alguns anos, um cano quebrou na cidade velha de Jerusalém. Eles cavaram para consertar e encontraram umas pedras lisas. Agora conhecemos como a Rota dos Peregrinos. É a estrada que vai do tanque de Siloé até o templo. E algum tempo atrás me reuni com o primeiro-ministro Netanyahu. E eu disse, senhor primeiro-ministro, toda vez que nós descobrimos algo em Israel, os palestinos dizem que é falso, o mundo diz que é falso, a ONU diz que é falso. Se você acha um jarro, eles dizem que é falso.
Ele tem um anel com o brasão da família dele de milhares de anos atrás e disseram que era falso. Você não pode falsificar uma estrada. Embora eles digam que é falsa, você não consegue falsificar uma estrada. E eu disse, quão significativa é essa estrada para o mundo? E sabe o que ele disse? Ele disse, Pastor Larry, ele disse, nossos ancestrais andaram juntos por essa estrada. E ele disse, em breve nós estaremos andando juntos novamente, acolhendo a vinda do Messias. E eu acredito que nós estamos mais perto, da vinda do Messias do que podemos imaginar. A Bíblia diz que o muro entre judeus e gentios irá cair. E Jesus será a principal pedra angular. Nós já estamos nisso. O que você está vendo no mundo é a profecia bíblica gritando durante o mês do toque do chofar. E Deus está dizendo à igreja mundial, Deus está dizendo, acorde, o nosso melhor ainda está por vir, porque servimos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Alguém pode gritar amém? Agora, deixe-me dizer isso, o meu povo é destruído por qual razão? É a única razão. Nós não sabemos o que está lá e nós não sabemos. Se Deus colocasse uma Mercedes-Benz lá fora no estacionamento com o seu nome e você não soubesse que ela estava lá, você poderia passar direto por ele e perder isso porque você não sabia. Não é uma coincidência que o Rabino está aqui neste momento. Nós estamos a dias do Rosh Hashanah, há poucos dias de quando Deus abre o livro, mesmo que você não saiba. Você vai perder, mas mesmo que você não saiba, na quarta-feira ele abrirá o livro. Você sabe como nós celebramos o Rosh Hashanah? Com maçãs e mel. Por que maçãs e mel? Porque a Bíblia diz que logo antes da vinda do Messias, Deus derramará seu Espírito. Haverá sinais, maravilhas e milagres. O mel representa a grande alegria que entrará em nossas vidas neste ano. Por que a maçã? Porque haverá uma transferência de riqueza do fim dos tempos. Uma grande colheita entrando em nossas vidas. Pessoal, isso vai acontecer na quarta-feira à noite e nós devemos dar as boas-vindas, a porção milagrosa de Deus. Eu espero que o Messias venha. Quantos esperam que o Messias venha? Mas se ele não vier, se ele não vier, o próximo ano será cheio de alegria, abundância e prosperidade, porque vamos subir como a noiva gloriosa, vamos subir com brados, não vamos para casa com gemidos. Quantos estão felizes que o Rabino veio? Dê ao Senhor uma grande salva de palmas, cumprimente alguém antes de ir embora. Deus te abençoe por todas as boas-vindas à vinda do Messias. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.